Estamos de volta com mais uma sessão de formação da iniciativa Em Forma com a MAPEI. Eu sou o João Dias, da Assistência Técnica, e hoje vou partilhar convosco as vantagens e versatilidade das membranas acrílicas, vulgarmente conhecidas como membranas elásticas, para a resolução das problemáticas típicas de duas das coberturas que podemos encontrar tradicionalmente em Portugal. As coberturas planas com acabamento em telas bituminosas e coberturas inclinadas realizadas com as nocivas e prejudiciais à saúde placas de fibrocimento amianto. Em ambos os casos, as soluções MAPEI são membranas elásticas líquidas prontas a usar da gama Aquaflex. Antes de darmos início à explicação detalhada destas soluções, deixem-me que vos explique o enquadramento das mesmas dentro da extensa gama de produtos MAPEI. Como referido em vídeo anterior, na linha das impermeabilizações podemos destacar duas grandes famílias. Por um lado, as argamassas cimentícias de impermeabilização, por outro, as membranas líquidas com o mesmo fim. A gama de membranas elásticas Aquaflex encontram-se neste último ponto, sendo composta por soluções líquidas poliuretânicas, soluções líquidas híbridas e soluções líquidas acrílicas. As soluções que irão ser hoje apresentadas encontram-se neste último ponto, mais especificamente classificadas como membranas elásticas líquidas acrílicas de impermeabilização contínua a deixar à vista monocomponentes prontas a usar para a impermeabilização de coberturas em base aquosa. Estas membranas elásticas diferenciam-se por utilização de baixa complexidade acessível à maioria dos utilizadores que necessitem fazer uma impermeabilização e são bastante versáteis e fáceis de aplicar como uma pintura. São produtos económicos com um preço muito competitivo quando comparando com soluções de membranas elásticas existentes no mercado. Traz-nos um acabamento elástico contínuo que fica exposto sobre a superfície da cobertura. A adesão sobre suporte tradicionalmente encontrados como betão, betonilha, cerâmica insistente, telas bituminosas e asfálticas. É também resistente aos raios ultravioleta. Além dos pontos já referidos, a versatilidade destas membranas elásticas permitem ao aplicador escolher o modo de aplicação que mais prefere. Pode ser a pincel, a rolo de pelo longo ou por pulverização airless. Apesar de toda a qualidade e capacidade destas membranas elásticas, teremos no entanto de respeitar alguns cuidados para uma boa execução dos trabalhos. Não aplicar estas membranas elásticas em temperaturas inferiores a 5 graus e superiores a 35 ou em situações de chuva iminente. Evitar a existência de cavidades ou pendentes deficientes que possibilitam a estagnação da água no suporte. Evitar suportes umedecidos ou com possibilidade de umidade ascendente. Mas voltemos ao tema central desta formação. Vamos começar falando de coberturas planas com acabamento em telas bituminosas, retratando um caso prático de reabilitação de uma tela bituminosa. Esta reabilitação poderá dever-se a vários fatores ou patologias que afetaram a tela bituminosa, sendo dos mais frequentes a origem de rajos na tela ou perfuração da mesma, a má aplicação inicial, levando ao levantamento desta. Todos os casos anteriormente referidos têm um denominador em comum: perda da capacidade de impermeabilização da cobertura plana. Também poderemos falar do envelhecimento da mesma por exposição aos raios ultravioleta e ou a ambientes agressivos, resultando num aspecto visual pouco agradável e precário. Em vez de recorrer ao mesmo tipo de material para corrigir estes problemas, necessitando dessa forma de mão de obra especializada, manuseamento de material difícil de transportar, derivado ao seu peso e dimensão, ferramentas pesadas e pouco versáteis que apenas estão na posse de profissionais, utilizaremos a prática membrana elástica Aquaflex Roof HR, disponível em baldes, usufruindo das suas mais-valias em termos de valor económico, ferramentas simples e fácil de aplicação. Além de impermeabilizar a cobertura diretamente sobre a tela bituminosa existente, graças ao elevado índice de refletância solar, Aquaflex Roof HR permite reduzir a temperatura da cobertura, reduzindo mais de 50% da temperatura superficial em comparação com revestimentos de cor escura, garantindo assim boas prestações energéticas, fazendo-o poupar na sua fatura energética. Obtendo também créditos LEED para a redução do efeito de isolamento de calor. Antes de iniciar a aplicação,
deveremos ter alguns cuidados, tais como a correção de depressões na superfície ou pendentes deficientes no escoamento das águas pluviais, devendo estas ser reparadas previamente utilizando MAP Slope, argamassa cimentícia niveladora monocomponente. MAP Slope pode ser aplicado mesmo sobre membranas bituminosas, aplicando previamente sobre a tela o primário Primer P3. Após a cura completa do MAP Slope, antes da aplicação da membrana elástica Aquaflex Roof HR, deverá ser aplicada uma demão de Aquaflex Roof HR diluída com 10% de água como primário. Caso a superfície esteja irregular, apenas limpar cuidadosamente a membrana bituminosa existente até obter um suporte limpo e enxuto, livre de qualquer elemento que possa prejudicar a aderência. De seguida, aplicar Aquaflex Primer a pincel, rolo ou por pulverização e aguardar a completa secagem, que será cerca de 5 a 6 horas, antes da aplicação da membrana elástica Aquaflex Roof HR. A membrana elástica Aquaflex Roof HR deve ser aplicada com pincel, rolo pelo longo ou por pulverização airless, de modo uniforme em pelo menos 2 camadas, respeitando uma espessura final nunca inferior a 1 mm, com um consumo aproximado de cerca de 2 kg por metro quadrado. Esperar até que a primeira demão esteja completamente enxuta, antes de aplicar a sucessiva demão, aplicada de forma a cruzar a anterior após cerca de 8 a 12 horas. Após 48 horas, a Aquaflex Roof HR poderá ser colocada em exercício, originando assim uma membrana elástica resistente e ligeiramente pedonável. Falemos agora da solução de encapsulamento de coberturas de fibrocimento amianto, que, como sabe, é um material altamente nocivo à saúde e ambiente, que progressivamente tem vindo a ser removido das coberturas de inúmeros edifícios, quer particulares como de espaços públicos, tais como escolas. Para resolver esta problemática, a solução MAPEI é a aplicação do sistema Aquaflex, que tem a particularidade de ter certificação de membrana de encapsulamento permanente para elementos em cimento amianto expostos a agentes atmosféricos e, desta forma, sujeitos a degradação progressiva e libertação de fibras nocivas, que, quando respiradas pelo ser humano, desenvolvem graves problemas de saúde. O sistema Aquaflex constitui uma ótima solução em termos de durabilidade, em termos de custos, tempo de intervenção reduzido e a nível de impacto ambiental e poluição, comparativamente à remoção das placas de fibrocimento amianto. Além disso, usando um ciclo de encapsulamento, não são produzidos desperdícios tóxicos e reduzem-se os riscos para aplicadores e ambiente ao mínimo, pois outra problemática deste material é o pós-remoção e eliminação dos resíduos resultantes desta operação. Após a limpeza com o jato de água e secagem das placas de cimento amianto, começamos pela aplicação do primário Malec, aplicando uma demão para impregnar as placas através de pincel, rolo ou por pulverização. Graças à elevada capacidade molhante, penetra no material degradado, liga as fibras entre si e com a matriz cimentícia, impedindo desta forma a dispersão no ambiente e forma a base de ancoragem para a sucessiva camada de encapsulamento. Aguardar a secagem completa, cerca de 10 a 12 horas antes da aplicação do Aquaflex. No caso de aplicação à vista, em exterior ou interior, espalhar Aquaflex em 2 de mão de cor contrastante. Por exemplo, a primeira de mão em cinzento e a segunda em branco, ou vice-versa. Desta forma, é possível monitorizar a durabilidade do encapsulamento ao longo do tempo. De facto, o eventual aparecimento da cor da primeira de mão assinala a necessidade de reabilitação do ciclo de encapsulamento. Para terminar o nosso encapsulamento, espalhar a segunda de mão depois da secagem da primeira, 2 a 12 horas depois, consoante as condições ambientais. A aplicação deve ser feita com rolo, garantido que a espessura média total da aplicação não seja inferior a 300 microns, sendo que a espessura da segunda de mão não pode ser superior à da primeira. Finalizamos assim a apresentação de mais 2 soluções da ampla gama MAPEI, que se vão juntar às outras já apresentadas e à sua disposição na nossa página em www.mapei.pt e no nosso canal YouTube MAPEI Portugal.
Espero que estes conselhos o possam ajudar no seu dia-a-dia para que as suas obras com a MAPEI corram bem. Obrigado por nos ter acompanhado em mais uma sessão. Conto com a nossa assistência e esperamos vê-lo no próximo vídeo da iniciativa #Em Forma com a MAPEI.